Sempre é considerado que o início do modernismo se dá com a Semana de Arte Moderna, mas existem fatos anteriores que mostram, principalmente nas artes visuais, um olhar sobre as questões estéticas mais inovadoras, por exemplo, em 17, com a exposição da Anita Malfatti. Mas a literatura, mesmo em 22, embora tenha havido a contribuição do Mário e do Oswald no aspecto literário, a literatura ainda não era tão inovadora, né? Principalmente no caso do Oswald de Andrade, que na Semana de Arte Moderna leu trechos de Os Condenados, que era o primeiro romance dele, mas que não era esteticamente inovador como viriam a ser os romances que ele vai escrever depois. É importante a gente se lembrar que a Tarsila do Amaral não participa da Semana de 22. Ela chega ao Brasil em junho, ela já estava na Europa estudando, e aí ela se junta ao grupo, e é nesse momento pós-semana que o Oswald, com o Mário, com a Tarsila, o Menotti, vão começar a ser mais ousados e mais inovadores literariamente. Esse convívio entre os escritores e os artistas plásticos era muito mais frequente, havia muito mais colaboração entre eles do que nós vemos hoje. Então, quando a gente fala da relação entre a literatura e as artes visuais, é bastante importante se lembrar disso. Era quase natural que houvesse colaborações mútuas e os diálogos eram constantes, havia os encontros, as conversas e as trocas em termos de literatura e artes visuais, tanto que nós temos as primeiras edições desses livros publicados em 22, todos ou quase todos com capas desses artistas que viram a ser muito conhecidos, muito importantes no que a gente chama de modernismo. No fim de 22, depois de a Tarsila ter chegado e o Oswald ter se apaixonado por ela, a Tarsila volta para a Europa para estudar. Ela vai em novembro e em dezembro o Oswald vai também para a Europa para encontrá-la. Então ele manda uma carta para o Mário de Andrade no Natal, no dia 25 de dezembro, dizendo que está indo para a Europa como ele havia já planejado. Então o ano de 23 vai ser um ano fundamental para a Tarsila e para o Oswald em termos de formação, em termos de contato com a vanguarda europeia. O Oswald já tinha ido à Europa em 1912, mas ele mesmo fala que ele não conviveu com os artistas, não descobriu a vanguarda como poderia ter descoberto. Já estava nesse momento em 12 em voga o futurismo e vários outros ismos, mas o contato que o Oswald teve com os artistas na Europa, em 12, não reverberou em sua obra propriamente, como vai reverberar mais adiante. Então, em 23, quando ele chega na Europa com a Tarsila, primeiro eles vão para Portugal e Espanha, vão se estabelecer em Paris, vão ficar em Paris de maio a junho. O convívio deles com vários artistas é muito, muito intenso. E é isso que vai começar a modificar a estética dos dois. A Tarsila vai ser aluna do Lyotte, do Léger, o Oswald vai conhecer o Blaise Cendrars e a partir daí eles começam a ter um outro olhar sobre o Brasil e sobre a estética que eles querem compor para inovar o nosso campo cultural. Então, 23 é um ano muito significativo por essa vivência, por essa descoberta desses artistas todos. Eles frequentavam Picasso, frequentavam vários artistas, o Valéry Larbaud, o Jules Roman, Cocteau. Então, tudo isso vai permitir que eles realmente conheçam a produção que era a mais significativa das vanguardas naquele momento. Em 23, a Europa já tinha 10 anos de vanguarda, se a gente pensar futurismo, cubismo, etc. E o Brasil não, o Brasil começa a conhecer aí e começa a produzir as obras nesse sentido, nesse momento. Quando eles conhecem o Blaise Cendrars, é o Blaise Cendrars que vai chamar a atenção dos dois, tanto do Oswald quanto da Tarsila, da importância da valorização do primitivo e do elemento nacional. E é aí então que eles vão tendo assimilado essa estética vanguardista europeia,
retrabalhar o elemento nacional e construir as obras que são os grandes ícones do modernismo. Né? Em 23, em Paris, que a Tarsila pinta a Negra, por exemplo. Né? Em 23, em Paris, que ela pinta a Caipirinha, né? Que são as obras mais significativas e depois lidas em retrospectiva, lidas depois do Manifesto Antropófago, lidas depois do Manifesto da Poesia para o Brasil, se começa a ver que ali já estava o germe de tudo isso que vai se desenvolver depois. A Tarsila também pintou vários retratos em 23, né? Retrato do Oswald, retrato do Serge Millier e um dos autorretratos mais conhecidos dela, que é aquele Manteau Rouge. Né? Tudo isso foi em 23 enquanto ela estava lá. E aí, no contato com o Sandra, ela começa a pensar também em fazer uma exposição em Paris e é o Blaise Sandra que vai aconselhá-la a amadurecer um pouco mais a obra e deixar essa exposição para depois. E essa exposição só vai acontecer em 1926, na Galerie Percier.